Bom dia, senhores. O assunto de hoje é reported speech, que nada mais é que o discurso indireto. É quando você quer reproduzir a fala de alguém. Por exemplo, no português, eu queria ir à praia. Aí você pode usar o discurso direto. Vinícius disse, eu queria ir à praia. Ou você pode usar o discurso indireto. Ih, rapaz, o Vinícius falou que ele queria ir à praia. No inglês, temos a mesma situação. Só que em vez de chamar de indirect speech, chamamos de reported speech. E também temos, é claro, o direct speech, né? Quando você reproduz exatamente o que foi dito. Então, analisando um e outro. Primeiro, o direct speech. Anne said, Ana disse, I am very tired. Eu estou muito cansada. Percebam que no discurso direto, eu usarei aqui as aspas para poder marcar que é uma reprodução fiel do que a Ana disse. Tudo bem? Então eu estou reproduzindo ipsis literis o que foi dito. Agora, no discurso indireto, no reported speech, eu já vou modificar algumas palavras. Primeiramente, vamos começar. Anne said, e aí nós temos o pronome that. Tudo bem? Por que eu coloquei entre parênteses? Porque na fala coloquial, normalmente, eles omitem o that. Ou seja, eu não preciso dizer o that. Por mais que eu saiba que ele está na oração, na forma coloquial, não há necessidade de colocá-lo, tá? Apesar de que tanto faz usar com ou sem numa conversa. Agora, se for uma prova, um texto mais formal, o that se torna obrigatório, tudo bem? Então, Anne said that she was very tired, ou Anne said she was very tired. Percebam que agora eu estou usando aqui um pronome she para indicar ela. Sim? Ela quem? A Anne. Além disso, o verbo que estava no presente foi para o passado. Sim? I am, she was. Então, quando eu transformo para o discurso indireto, existem algumas regras que eu preciso observar para fazer essa transformação de um para outro, e é isso que nós vamos falar hoje, dessas regras em especial e as suas particularidades. Olha agora aqui na segunda linha. John told us that he was going to New York. She said that she was afraid. Agora aqui eu estou falando sobre dois verbos específicos. O verbo to tell e o verbo to say. Ambos significam a mesma coisa, dizer, contar. A diferença principal é que toda vez que eu for usar o verbo to tell, ele precisará estar acompanhado de um pronome ou de um substantivo próprio. Tudo bem? Então, John told us, ou disse a nós, that he was going to New York. John nos contou que ele estava indo para Nova York. Em contrapartida, o verbo to say não necessita desse pronome ou substantivo próprio. She said, ela disse, she was afraid. She said that she was afraid. Toda vez que vocês virem esse that em azul como parece, é porque ele é opcional. Eu posso usá-lo ou não, tá? Lembrando que na forma formal, o uso do that é mais que obrigatório, tá bom? É aquilo. Tá na dúvida? Para não errar, coloca o that. Beleza? Não vai errar por colocar ele ali. Então, para não estar na dúvida, coloca o that. Agora, percebam que eu falei que o told precisa sempre de um pronome ou substantivo próprio. E o said não, mas sempre vai ser assim? Obviamente que não, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, o said e o substantivo próprio. A única diferença é que quando houver um substantivo ou pronome acompanhando o said, é obrigatório o uso da preposição to entre o verbo e o pronome. E o nome. Peter, that she was afraid. Ela disse para o Pedro que ela estava com medo. Estava assustada. Tudo bem? Então, é importante dizer que quando o said
estiver ligado a um substantivo próprio ou a um pronome, ele precisará estar ligado a essa palavra pela preposição to. O que é diferente do verbo to tell. Aqui, ó. She told Peter. Tá vendo que agora, diferente do exemplo de cima, eu usei um substantivo próprio? Peter. E assim como no exemplo de cima, o verbo to tell se liga diretamente ao nome. Tudo bem? Então, she told Peter that she was afraid. Ela contou para o Peter que ela estava assustada. Tudo bem? Então, há uma pequena diferença entre o verbo to say e o verbo to tell. Tudo bem? Principalmente que o verbo to tell sempre virá acompanhado de um pronome ou substantivo próprio. E o verbo to say normalmente não virá, mas quando vier, estará ligado a esse nome pela preposição to. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Então, agora falando sobre as transformações, vamos começar pela primeira, que é simple present. Passarei para simple past. Antes de a gente começar a falar dessas transformações, é importante ressaltar que, se na oração principal o verbo estiver no presente, na oração subordinada também estará no presente. Tudo bem? Então aqui nós temos uma exceção. Se você tem aqui na oração principal o verbo no presente, aqui também ficará no presente. Tá bom? Caso contrário, aí sim você transformará. Olha aqui, ó. I like apples. Essa é a frase que nós vamos transformar. Então, eu digo, eu gosto de maçãs. Quando eu vou transformar em discurso indireto, eu preciso pegar o verbo que está no simple present e transformá-lo em simple past. Então, Marcos said, Marcos disse que he liked apples. Aqui o ED marcando o passado, simple past, tá? Então, a primeira modificação é essa. Eu tenho uma oração que foi dita no presente. Quando eu transformar em discurso indireto, o verbo que estava no presente passará para o passado simples. Tudo bem? Então, simple present, simple past. Sem muito mistério, né? Vamos para a próxima. A segunda transformação será para os verbos que estão no simple past, que quando no discurso direto aparecem no simple past, quando passarem para o discurso indireto, estarão no past perfect, ok? Então, gente, vamos lá. I finished the book last weekend. I finished the book last weekend. Eu terminei o livro semana passada. Last week. Essa aqui é a nossa oração em forma de discurso direto, né? John said, vírgula, I finished the book last week. Agora, passando para o discurso indireto, John said he had finished the book the week before. Perceberam que aqui estava last weekend e aqui week before? Porque em alguns casos, quando falamos sobre tempo, algumas modificações precisarão ser feitas porque você não sabe exatamente quanto tempo se passou desde essa data aqui. Imagina se fosse 2 semanas depois disso aqui. Ia estar errada a informação de semana passada, certo? Então, a gente substitui algumas palavras. Então, John disse que ele tinha terminado o livro naquela semana anterior. Na semana anterior. Present continuous e past continuous, tá? Present progressive ou past progressive também, né? Existe essa outra nomenclatura. Então, no discurso direto, Ruby said, Ruby disse, I am reading a scientific article. Eu estou lendo um artigo científico, né? Essa Ruby, ela é top cultura. Já no discurso indireto, eu transformarei o present continuous em past continuous. A única diferença aqui é o verbo que está no presente e aqui no passado, gente. E a forma do ing no final, né? Ruby said that she was reading
a scientific article. Ruby disse que ela estava lendo um artigo científico. Ruby disse que está, olha o verbo no português, ó, está lendo, estava lendo, está lendo e estava lendo. Tudo bem? Então, diferença aqui mínima, mas super fácil. Só tome cuidado na hora de fazer as questões de não dar mole com o verbo to be no presente e no passado e confundir um com o outro. Beleza? Mole. Agora, present perfect indo para past perfect. Isso que faz ajudar vocês, me ajuda bastante. Quando eu tenho presente, eu posso às vezes ficar com dúvida qual é o tempo que eu vou ter que transformar para passar para o discurso indireto. É bem fácil. Toda vez que a sua oração principal estiver no presente, olha só, o discurso já estiver no presente, o tempo que você vai transformar sempre será um passado correspondente. Exemplo, simple present, transformarei para simple past. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Tudo bem? Então, é sempre prestar atenção, quando for presente, que o tempo que você vai usar para transformar para o discurso direto será sempre o passado correspondente. Tudo bem? Então aqui, ó, present perfect, past perfect também, tá bom? Lembrando que isso é só para o presente, tá? Mas se você já decora o presente, fica menos coisas para você decorar do passado e das outras formas, dos modais, por exemplo. Tá bom? Vamos analisar aqui. Discurso direto. Larissa said, I have lived there. Larissa disse, eu morei lá. Eu morei lá. Agora para o discurso indireto. Estava no present perfect, porque ó, I have, o verbo have está no presente, e o lived fica no passado mesmo. Larissa disse, she had lived there. Aqui ó, estava no presente, veio para o passado. She had lived there. Larissa disse que ela tinha morado lá. Ok? Então, eu morei lá. Também teremos essas transformações quando estivermos usando certos modais. Um desses modais é o can, tá? Que quando utilizado se transformará para could no discurso indireto. Então, no discurso direto eu direi, Juliana disse, I can go with you. Eu posso ir com você. Juliana já está com várias coisas na mente, né? Não sabemos com quem ela vai, mas ela vai. Ela diz que pode ir. Já no discurso indireto, Juliana disse que ela, olha o could. O could significa poderia. Juliana disse que ela poderia ir comigo. Tá vendo que é diferente do posso. Eu posso ir com você, ela poderia ir comigo. Tudo bem? Então, se eu tenho que, quando passar para o discurso indireto, usarei could. Temos aqui ainda o futuro, né? Com will. Se eu tenho aqui o simple future usando will, eu transformarei para o would, tá? Então, she said, I will travel next month. Ela disse, eu vou viajar, ou eu viajarei, no próximo mês. A gente tem esse costume de falar, eu vou viajar, né? Usar a locução verbal. O verbo ir mais o verbo para indicar futuro, mas eu viajarei mês que vem. Quando passamos para o discurso direto, aquele will se transforma em would, tá? E esse would, ele tem a característica de transformar o verbo no nosso futuro do pretérito. Então, she said that she would travel next month. Ou, ela disse que ela viajaria no próximo mês. Tá bom? Então, o que é will se transforma em would. Para finalizar essa questão de futuro, vamos ver também como fica, né, a construção com going to.
manteremos a regra do present progressive. Se é present progressive, transformarei para past progressive, certo? Então, ela disse, I'm going to study. Ou eu estudarei, ou eu vou estudar. Quando passar por discurso indireto, o que era presente fica passado. Ela disse que ela ia estudar. Tudo bem? Então, eu irei estudar, eu vou estudar, ela ia estudar. Outro detalhe que eu achei importante falar é o seguinte: algumas palavras elas têm que ser transformadas por conta das suas regras. Por exemplo, os demonstrativos this. Eu uso this para algo que está próximo a mim, tá? Então, Ana said. Ana disse, I will take this. Eu vou levar isso. Ela está com uma coisa na mão. Quando eu estou usando um discurso indireto, eu estou me referindo a algo que outra pessoa disse, ou seja, o que ela pegou não está próximo a mim. Então, eu tenho que transformar esse this em that. Ana disse que ela iria pegar aquilo. Então, isso virou aquilo. Bem? Então, toma cuidado com essas palavrinhas, porque elas precisam aí ter uma localização no espaço para serem usadas, tá bom? Então, vamos para fechar logo isso aí. Olá, senhores. Então, quando falamos de referência a tempo, nós temos que entender que quando algumas palavras aparecerem no discurso direto, essas em azul, quando passar para o discurso indireto, ou para o reported speech, elas precisarão ser transformadas nessas aqui. Então é uma listinha de transformação. Se lá no discurso direto eu uso this morning, this week ou this month, quando passar para o discurso indireto, eu usarei that morning, that week, that month. Se eu uso yesterday no discurso direto, quando passar para o discurso indireto, onde entraria a palavra yesterday, entrará the previous day. Se no discurso direto eu usar last week ou month, no discurso indireto, the previous week or month. Previous é anterior, tá? Então, a semana ou mês anterior. Last significa último, tudo bem? Ago. Se aparece a palavra ago, eu a modificarei para earlier ou previously, ok? Se aparece a palavra tomorrow, e é muito importante com a palavra tomorrow, porque tem um exercício aí da lista que fala exatamente sobre essa palavra. Se eu não me engano, é o último exercício da lista de hoje, tá? Então, se eu uso tomorrow, quando passar para o discurso indireto, eu preciso transformar tomorrow em the following day, ok? O dia que se segue, o dia seguinte, ok? E se eu uso next week or month, o próximo mês ou semana, eu usarei the following week or month, ok? Pessoal, leia o material de apoio, tá? Tudo explicadinho, traduzidinho, tá? Tentem fazer a lista sem ajuda. Primeiro você lê tudo, vê o vídeo, né? Dá o like lá no canal. Depois vocês tentem fazer, tá? E envia. A lista já está preparada para mandar para vocês o gabarito, tá? Assim que vocês terminarem, vocês enviarem, já vai aparecer o gabarito diretamente. Então, beijo no coração e até a próxima aula.